Olha, no mundo dos negócios, crédito é tipo aquela peça que tá faltando para fechar o quebra-cabeça financeiro, sabe? Mas e aí, qual peça escolher? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. As principais ferramentas de crédito que podem, de verdade, transformar uma empresa. Vamos lá, direto ao ponto. Toda empresa, sem exceção, vive esse dilema, né? O faturamento acontece hoje, mas o dinheiro? O dinheiro só vai cair na conta daqui a 30, 60, quem sabe 90 dias. E aí, como é que você sobrevive nesse meio tempo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão que a gente começa a responder agora. Então, vamos encarar o primeiro grande obstáculo: ficar esperando o cliente pagar. Essa espera, a gente sabe, pode acabar com o capital de giro. Mas a boa notícia é que existem duas soluções bem clássicas para acelerar esse recebimento e botar o dinheiro para trabalhar a favor do negócio, e não contra. Ok, vamos olhar isso bem de perto. À primeira vista, parecem a mesma coisa. Mas, olha, a diferença é crucial. Pensa assim, no desconto de títulos, o banco adianta a grana, mas a dívida continua sendo da empresa. Se o cliente der o calote, o banco vai lá e, pronto, debita da conta. Já no factoring, a história é outra. A empresa literalmente vende a fatura. A factoring compra o direito de receber e, o mais importante, assume o risco. A dor de cabeça do calote passa a ser dela. E aqui que está o verdadeiro pulo do gato, o tal do direito de regresso. Essa cláusula que define tudo. Ela diz quem vai arcar com prejuízo se o pagamento não acontecer. Se tem o direito de regresso, o banco pode vir cobrar da empresa. Se não tem, aí o risco é de quem comprou a dívida. Prestar atenção nessa frasezinha no contrato é o que separa uma solução de caixa de um problema disfarçado que pode complicar tudo lá na frente. Beleza, agora vamos mudar um pouco o cenário. E quando o problema não é antecipar um pagamento, mas sim apagar um incêndio financeiro, sabe? Para aquelas situações de urgência máxima, quando o dinheiro precisa aparecer para ontem. Existe uma ferramenta bem específica. 29 dias. O que esse número quer dizer? Bom, ele define a característica principal de uma modalidade de crédito chamada Hot Money. É um prazo super curto, o que já dá uma bela pista de para que ele serve, né? Hot Money é exatamente isso, um socorro rápido, para emergências mesmo. O prazo máximo é aquele que a gente viu, 29 dias. As garantias são mais simples e, claro, por toda essa agilidade e o risco envolvido, os juros são bem salgados. É o famoso crédito para ontem, mas é bom saber que ele custa caro. Ok, até agora a gente falou de apagar incêndio. Mas agora vamos sair desse modo reativo e pensar de forma mais estratégica. Porque crédito não serve só para tampar buraco no caixa, não. Ele pode ser uma ferramenta poderosíssima para fechar mais negócios, para criar oportunidades, tanto na hora de vender quanto na hora de comprar. Vamos pegar o Vendor Finance como exemplo. Imagina a cena. A empresa quer vender, mas o cliente precisa de prazo para pagar. Como resolve? O banco entra na jogada. Paga a empresa vendedora na hora, à vista, e o cliente? O cliente paga o banco, parceladinho. Parece o cenário perfeito, né? Só que aqui está a troca. O lado bom é óbvio, o dinheiro cai na conta na hora, a venda acontece. Mas e o risco? Fica todo com a empresa vendedora. Se o cliente não pagar o banco, adivinha quem tem que arcar com a dívida? Exato, a empresa que vendeu. Ela vira garantidora de toda a operação. Agora vamos virar o jogo e falar do Comprou Finance. É a mesma lógica, só que ao contrário. Aqui é a empresa que precisa comprar. O que acontece? O banco paga o fornecedor à vista e a empresa ganha um fôlego, um prazo maior para pagar o banco. O ponto crucial aqui é que o fornecedor recebe o dinheiro dele e pronto, sai da jogada sem risco nenhum para ele. E olha que legal, o Comprou não é só para ajudar no fluxo de caixa, é uma baita ferramenta de negociação. Pensa bem, com dinheiro na mão para pagar à vista, a empresa chega para o fornecedor com muito mais poder de barganha. Dá para negociar descontos incríveis. É uma jogada super inteligente para reduzir custos. Bom, e para aquelas empresas que já estão de olho lá fora no mercado internacional, aí o jogo financeiro muda de novo. Entra em cena uma verdadeira sopa de letrinhas, sabe? São ferramentas de crédito bem específicas para quem exporta. Vamos decifrar as mais importantes. Pensa na jornada da exportação. Ela tem duas fases bem críticas e tem uma ferramenta para cada uma. Olha só, antes mesmo de embarcar o produto, ainda na fase de produção, o exportador pode usar o ACC, que é o adiantamento sobre contrato de câmbio. Depois que a mercadoria já foi enviada, aí entra em cena o ACE, o adiantamento sobre cambiais entregues, que adianta a grana enquanto se espera o pagamento do cliente estrangeiro. E por que essas linhas são tão populares? Além de dar aquele fôlego no capital de giro, o grande atrativo do ACC e do ACE é a isenção de IOF. Isso é um benefício fiscal enorme, que deixa a operação muito mais barata e competitiva lá fora. Agora, e se o prazo precisar ser maior?
Aí a gente tem outra sigla, o PPE, que é o pré-pagamento de exportação. A grande virada de chave aqui é a origem do dinheiro. Enquanto a ACC e a ACE usam grana de bancos aqui do Brasil, o PPE é estruturado com capital que vem de fora, e isso permite operações bem mais longas. Ok, a gente já passou por um monte de ferramenta, né? Do vendor até o ACC. Mas o que é que todas elas têm em comum, assim, por baixo dos panos? Existe um documento jurídico que é tipo o motor de quase todas essas operações. E entender o que ele é, isso é fundamental. E esse motor se chama CCB, Cédula de Crédito Bancário. Ela foi criada por uma lei lá de 2004 e, hoje, é basicamente o contrato padrão para a maioria desses empréstimos. A característica mais importante dela é que ela é um título executivo extrajudicial. Guarde esse nome. Tá, mas título executivo extrajudicial, o que isso quer dizer na prática? Para o banco, a CCB é uma segurança gigantesca. Porque em caso de calote, o banco pode iniciar a cobrança de forma muito mais rápida, muito mais direta, sem precisar daquele processo judicial longo para provar que a dívida existe. O próprio contrato já basta. Bom, a gente deu uma boa olhada em todo um arsenal de crédito disponível, né? Desde aquele socorro imediato até as estratégias de exportação. A pergunta que fica no ar, então, é: qual dessas ferramentas resolve o quebra-cabeça de um negócio hoje? Porque escolher a peça certa pode, sem dúvida, definir o próximo capítulo na história de uma empresa.